Turma, tudo bem? Terminando esse conteúdo de revisão, agora a gente vai falar sobre divisão celular, tá? Então a gente complementa todos os 4 capítulos da prova de vocês. O processo de divisão celular ele vai ser dividido em dois. Temos a divisão celular que a gente conhece como mitose e tem a divisão celular que a gente conhece como meiose. A finalidade da mitose é o crescimento. Uma célula produz duas células iguais a ela. Já a finalidade da meiose é a reprodução. Uma célula diploide forma quatro células haploides, diferentes dela. Tá? Vai ocorrer processos genéticos ali, cromossomiais, que vão garantir que as células formadas sejam sempre diferentes das células que deram origem a ela. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois processos. É, Essa aula vai ter bastante texto, tá? Porque a gente viu mitose logo no início mesmo do curso. Então, acho que foi o capítulo 3 do livro de vocês. Então, tem bastante tempo, então não sei como que, se vocês anotaram alguma coisa durante a aula. Então, a gente vai ter um texto que precisa acompanhar, tá ok? Então, vamos lá. A gente pode dividir o processo de mitose ou de divisão celular em algumas etapas, né? O período da intérfase ele não faz propriamente parte da mitose, ele é um período antes da mitose. A gente pode olhar aqui nesse gráfico a quantidade de material genético de acordo com o tempo, que é o que a gente chama de ploidia, né? Que é a quantidade de material genético. Então, durante a fase G1, que ocorre o processo de transcrição do RNA, vai ocorrer a síntese de proteínas, a célula está trabalhando normalmente. Vocês conseguem perceber aqui, deixa eu só colocar a caneta aqui, um minuto. Vocês conseguem perceber aqui, ó, que ela, durante o período G1, ela tem a mesma quantidade de material genético normal, tá? 2N. É o período de atividade da célula. A célula está trabalhando, produzindo o que ela tem que produzir naturalmente no organismo. Durante a fase S, que é a fase de síntese, vai ocorrer a duplicação do material genético. Então percebam, aqui eu tenho 2N, durante a fase S, ao final da fase S, termina com 4N, ou seja, tem o dobro do material genético normal de uma célula. Tá? Então, se aqui eu tenho 46 cromossomos, aqui então eu vou apresentar 92 cromossomos. Durante a fase G2, a célula vai como se fosse, ela vai aumentar em tamanho e vai ver se todo o material genético que foi duplicado está correto, tá? Estando correto todo o material genético, ela vai entrar em processo de mitose, que é o que a gente vai ver. E nesse processo de mitose, a célula volta ao seu estado de 2N. Tá? Nem todas as células vão sofrer o processo de mitose, tá? Nem todas as células passam por divisão. Quanto mais especializado for a célula, menor é o potencial de divisão. Então, o sistema nervoso tem alguns estudos atuais que dizem já que ocorre a mitose no sistema nervoso, mas são poucas as células ainda que fazem esse processo, tá? E depende de um estímulo para que isso venha a ocorrer. Então, vamos lá. Entrando propriamente na mitose, eu coloquei aqui como que ocorre a transformação que ocorre na célula durante o período de mitose, do início ao fim. E aqui tem as etapas propriamente. A prófase, que é a primeira etapa da mitose, ela é característica, o que vai caracterizar a prófase é alguns fatores importantes. O núcleo, percebam aqui, ó, aqui a gente tem núcleo, tá? Então tem núcleo, tem núcleo, tem núcleo. Na prófase, esse núcleo vai desaparecer. Percebam aqui, ó, na metáfase não tem núcleo mais, tá? Então na prófase o núcleo começa a desaparecer. Além disso, na prófase vai iniciar o movimento das fibras de fuso, tá? Vão levar o movimento dos centríolos, que são essas estruturas aqui, em direção aos polos da célula, tá? Então vão caminhar para cada polo da célula. Esses centríolos atuam no processo de divisão, tá? Então eles vão puxar cada cromossomo para cada lado da célula. Então, o que acontece na prófase? Inicia
o desaparecimento do núcleo e também vai iniciar o movimento dos centríolos em direção aos polos das células. Ocorre também a compactação, a condensação, desculpa, dos cromossomos. Chegamos na metáfase, que é a segunda etapa da mitose. Na metáfase ocorre a formação de uma linha equatorial ou placa equatorial. Os cromossomos eles estão localizados no meio da célula. Tá? Então a gente percebe aqui os cromossomos localizados no meio da célula, formando então o que a gente chama de linha equatorial ou placa equatorial. Passando depois da metáfase, temos então a anáfase. Vai ocorrer a separação dos cromossomos. Cada centríolo desse daqui, com as fibras de fuso, puxam para o seu lado as cromátides, que são essas partes aqui do cromossomo. Vai puxar então para cada lado as suas cromátides. Esse processo de puxar para cada lado vai ocorrer porque as fibras do fuso vão se descondensando, tá? Vão encurtando seu tamanho. E depois vem a telófase. Na telófase, então, ocorre o reaparecimento do núcleo e vai ocorrer o processo de divisão celular, citocinese, tá? Então, basicamente, essa é a mitose. É um processo bem simples. É simples porque não vai ocorrer uma variabilidade genética. Os indivíduos formados na mitose eles são sempre idênticos à célula que a formou. Tá? O processo, como eu falei com vocês, a finalidade da mitose é o crescimento. Então, eu vou aumentar o número de células, promovendo então o crescimento do organismo. Tá? Então, perceba aqui que é um processo rápido também, né? Cerca de 30 minutos, a célula passa pelo processo de mitose. Seguindo, a meiose. A meiose já é um processo um pouquinho mais extenso. Ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Ocorrem processos em duas etapas, né? Tem a reducional e a equacional. A gente vai ver como é que funciona isso. O que acontece? A finalidade da meiose, como eu falei com vocês, é a reprodução, é a formação de gametas. E esses gametas, eles apresentam variabilidade genética. Os gametas formados são diferentes dos gametas do que as células que deram origem. Percebam aqui, eu tenho aqui os cromossomos duplicados, tá? Então, eu tenho esse daqui cromossomo todo azul, esse cromossomo aqui todo amarelo. Esses cromossomos, então, eles vão se parear, tá? Então, ocorre o pareamento desses cromossomos, ocorreu a formação das quiasmas, que são regiões de entrelaçamento. Depois, quando vai ocorrer a separação dos cromossomos, percebam que o cromossomo que era todo azul fica com a pernazinha amarela. E o que era todo amarelo fica com a pernazinha azul, tá? Isso, então, a gente chama de variabilidade genética, é a permuta gênica. Por isso, então, que na meiose, os organismos formados, as células formadas são diferentes das células que deram origem, porque ocorre esse processo de permuta gênica. Tá? A meiose, ela vai ocorrer, como eu falei, em duas etapas. Então, tem a meiose 1, então tem todos os processos que ocorrem na mitose, só que vai receber um número 1, um número 1 depois. Então, tem a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Depois vem a meiose 2, com a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tá? Tem algumas diferenças entre um e outro. A prófase é a parte mais importante da meiose, tá? Prófase 1. Porque na prófase 1 vai ocorrer esse processo de permuta gênica. A prófase 1 ela vai ser dividida em 5 etapas, tá? Então temos o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. São essas etapas da mitose, da meiose, meiose 1. Tá? Da prófase 1, as etapas da prófase 1 tem essas 5. Aí vamos lá ver o que acontece. Ó. No leptóteno, vai ocorrer a duplicação dos cromossomos. Tá? Então, os cromossomos são duplicados no leptóteno. No zigóteno, os cromossomos pareiam-se com seus homólogos. Então, ocorre o pareamento. Tá? Então, os cromossomos eles se movimentam pela célula procurando seus pares. No paquíteno, vai ocorrer o processo de como é que pode dizer? Formação de quiasmas, de encontro, a permuta, essa daqui. E no processo de diplóteno, onde ocorreu essa região de quiasmas, ocorre o processo de separação,
garantindo então que as células formadas sejam sempre diferentes. A finalidade da meiose 1 ela é um processo diferente da mitose, tá? A gente vai ver quando ocorrer a separação dos cromossomos que enquanto um separa cromátides, o outro vai separar cromossomos já ainda duplicados. Então tem um processo um pouquinho diferente que a gente vai ver mais à frente. Mas na prófase 1, a gente tem que ter ideia que ocorre em etapas diferentes, em 5 etapas, e cada etapa com seu processo específico. Tá? Então, ocorrendo o processo de sinapses, que é pareando os cromossomos homólogos, chamados de bivalentes, ocorrendo o processo de crossing over, que é extremamente importante. Tá? Então, a prófase 1 é a parte mais importante da meiose, e o paquítono é a parte mais importante da prófase 1, porque vai ocorrer o processo que a gente chama de crossing over. Esse processo de crossing over garante a variabilidade genética. Tá? É isso daqui, ó. Se ocorrer a troca de fragmentos do cromossomo. Tudo bem? Seguindo. Aí depois vem a metáfase 1, mesma coisa. Os cromossomos estão pareados todos aqui no meio. Ó. Os cromossomos todos duplicados, homólogos. Se vocês olharem bem, já ocorreu o processo de crossing over. Percebam que isso daqui que era todo azul tem uma pontinha vermelha, esse daqui que era todo vermelho tem uma pontinha azul. A mesma coisa acontece aqui em cima. Então, na prófase 1 ocorreu a permuta gênica, tá aqui. Na metáfase 1 já ocorreu essa permuta e os cromossomos estão alinhados no meio, tá? Na anáfase 1, vocês lembram na anáfase 1, na anáfase da mitose, quando iniciava a anáfase da mitose, ao invés de puxar o cromossomo inteiro, aqui ó, ele está duplicado, tá duplicado aqui ainda. Ao invés de puxar o cromossomo inteiro, na anáfase da mitose ocorria a separação das cromátides, tá? Então ele puxava cada cromátide para o seu lado. Aqui não, aqui eu estou puxando o cromossomo inteiro ainda, tá? Então eu puxo o cromossomo para cada polo da célula. E na telófase tem aqui então formando duas células diferentes da célula que deu origem a ela, tá? Ainda com material genético duplicado. Viemos então para a meiose 2. A meiose 2 é a segunda fase da meiose, tá? A diferença da meiose 2 para a meiose 1 é que na meiose 1 ocorreu aqui, ó. A gente vê aqui, na meiose 1 ocorreu a separação dos cromossomos. Eu puxo os cromossomos pareados um para cada lado. Enquanto na meiose 2, o que vai ocorrer diferente é aqui, ó, na anáfase. Eu separo, eu puxo as cromátides, tá? Enquanto na meiose 1, na anáfase 1, desculpa, a gente vê aqui, ó, anáfase 1, eu estou puxando o cromossomo inteiro para cada lado, puxando o cromossomo homólogo em direção ao polo da célula. Na anáfase 2, eu estou puxando só o braço do cromossomo, tá? Eu estou puxando só a cromátide desse cromossomo. E quando eu puxo então a cromátide desse cromossomo, eu formo células com metade do material genético, tá? Então, todo o processo é semelhante. Ocorreu a formação da placa equatorial com os cromossomos organizados no meio da célula. Ocorreu então essa separação. Depois vem aqui na telófase formando duas células distintas das células que deram origem a ela. Tá? Quando ocorrer então a fragmentação celular, eu vou ter ao final desse processo 4 células distintas. A célula era desse jeito aqui quando formou. Tá? Então, no início do processo, a célula era assim, com 46 cromossomos. Ao final do processo, tem células com metade do material genético, com 23 cromossomos. Tá? 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual. Então, formando células com metade do material genético. A diferença, então, da meiose 1 para a meiose 2 é que na meiose 1 ocorre a separação, temos aqui, ó, separação dos cromossomos homólogos, eu puxo cada cromossomo homólogo para o polo da célula, enquanto na meiose 2, na anáfase 2 da meiose, ocorre a separação das cromátides desses cromossomos, tá? As células têm metade do material genético,
Então, basicamente, é isso. Ah, tá. Ocorre a formação dos gametas, que é o que eu tinha que ter falado. Ocorre a formação de gametas com material genético diferente. O processo de formação de gametas masculino é diferente do gameta feminino, tá? Então, na espermatogênese, ocorre a formação de 4 células viáveis, enquanto na ovogênese ocorre a formação de somente uma célula viável, tá? Então, galerinha, basicamente é isso. Qualquer dúvida, sinaliza para mim que eu respondo para vocês. Tchau, tchau. Abraço.